Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo fala sobre as ameaças aos direitos adquiridos por populações indígenas. Participam desse debate Emerson Guarani Andeva, cientista social, e Tiago Moreira, antropólogo e analista de pesquisa socioambiental do Programa Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental. Outra questão que está na pauta da luta indígena nesse momento diz respeito ao requerimento para tramitação no Congresso Nacional, em regime de urgência, do projeto de lei 7.735 de 2014. A UPL facilita o acesso de pesquisadores e de empresas aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e à agrobiodiversidade sem consentimento prévio informado. Se aprovado, quais impactos geraria sobre os povos indígenas? Quem se favoreceria ou quem se favorece desse requerimento? Tiago. Bom, os grandes favorecidos são, mais uma vez, o agronegócio, mas também as indústrias farmacêuticas, que vão poder acessar, através do acesso a conhecimentos tradicionais. Na farmacêutica você já inclui a de cosméticos também, sim, né? Vão poder acessar produtos da agrobiodiversidade, né, que são do conhecimento das populações, não só das populações indígenas, mas de todas as populações tradicionais que vivem no Brasil, né? As populações quilombola, né, os ribeirinhos, né, os faxinalenses que vivem nos fundos de pasto no sul do Brasil. Uhum. E então, o que está em jogo, tanto na PEC quanto no PL da agrobiodiversidade, são os direitos das populações tradicionais, mas não só. São os direitos de todos os brasileiros, né? Porque esse pacotão de maldades, né, que as PECs, os PLs, né, ainda existem outras PECs e outros projetos de lei que aguardando tramitação, que tem coisas piores dentro. Eles ameaçam a diversidade, né, a diversidade cultural e social e a diversidade ambiental, né? E o patrimônio também, né? E o Porque patrimônio, isso também gera riqueza econômica que ficaria para indústrias, indústria farmacêutica, para o agronegócio e não para a população em geral, né? Porque essa diversidade, ela não é dos povos indígenas, ela não é das populações quilombolas ou dos ribeirinhos. Essa diversidade é do povo brasileiro, né? Quem se beneficia com essa diversidade é o povo brasileiro. Agora, quando você ameaça as terras indígenas, os territórios quilombolas, mas não só, porque dentro da PEC 215 é importante lembrar também que ela não incide somente sobre as terras indígenas, ela incide também sobre os territórios quilombolas e sobre as unidades de conservação, né? Imagina, essa proposta ela é uma proposta de expansão horizontal do agronegócio, né? Em vez de você aumentar a produtividade das áreas que existem, a ideia é que você tenha uma expansão horizontal, revogando os limites das unidades de conservação, as terras indígenas, tirando todos os obstáculos a um progresso horizontal ao avanço da fronteira agrícola, quase de monocultura, basicamente de monocultura, ou agrária, exterminando florestas, acabando com biodiversidade, invadindo terra de povos que são os proprietários da terra. Né? Quer dizer, você tem um conjunto, um pacote só de uma série de infrações e crimes. Né? Numa sociedade que tem uma estrutura agrária extremamente desigual, extremamente injusta. Você tem por volta de 5% dos proprietários rurais que são donos de uma área mais ou menos de 60%, 50% de toda a área rural que existe no Brasil. Então isso é uma concentração fundiária sem comparações no mundo, né? Em nenhum lugar do mundo existe uma concentração fundiária tão grande. Então, e há quem diga que não existe mais latifúndio no Brasil, sim, né? Desde quando, né? E no caso do PL da biodiversidade é isso, você vai acessar conhecimentos que são das populações tradicionais, né? Conhecimentos dos povos indígenas sobre como fazer determinadas coisas, como acessar determinadas plantas, ou porque ele
não é somente sobre, bom, essa planta tem a cura do câncer. Não, mas tem todo o conhecimento que está associado a isso, né? Métodos de cultivo. Esses métodos de cultivo, eles são patrimônio da humanidade, na verdade, porque esse conhecimento ele é fundamental para a própria agricultura, para a gente conseguir manter a diversidade, para a gente conseguir, por exemplo, através desses conhecimentos, superar adversidades no campo da produção de alimentos. Uhum. Né? Só que o que se está querendo é derrubar isso em prol de práticas industriais, né? Seja industriais do de escala ou, e tal, que tem, de maneira momentânea, até são importantes no nosso PIB, para exportação, etc., mas com um preço a pagar que a gente já está vendo na crise hídrica, nas mudanças climáticas, no aumento das temperaturas, Sim. na mudança do regime de águas e de chuvas no Brasil. Enfim, nós temos problemas graves que, na verdade, as populações indígenas e os seus saberes tradicionais poderiam nos ajudar muito. Emerson, inclusive na PL, isso pode ser feito, quer dizer, a exploração da biodiversidade por empresas e pesquisadores, sem o consentimento dos donos da terra, sem o consentimento livre, esclarecido, sem o consentimento informado dos índios. Como é que vocês, índios, veem isso? Bom, é bom lembrar que isso já é uma prática comum. Mas ilegal, né? Ilegal. Alguns séculos isso já vem acontecendo com uma frequência... Ou seja, essa PL é uma tentativa de legalizar uma prática. Esse PL é uma tentativa de legalizar uma prática que hoje é ilegal, né? Que é ilegal. E acontece. Recentemente, inclusive, foi repatriado, né, em Roraima, o sangue de lideranças indígenas ou de grupos indígenas que haviam sido retirados de forma... completamente legal. Né? Esse sangue dos indígenas foram encaminhados por uma agência americana e agora retorna, porque esse sangue, inclusive, passa-se, na semana que passou, foi inclusive feito todo o trabalho de enterrar aquele sangue dos seus antepassados. Né? Então, Davi Copenau, né, que é uma das grandes lideranças de Roraima, ele fez essa denúncia, né, que aconteceu há 20 ou 30 anos atrás, e que agora, nesse momento, que surge, e até poderia servir de contraponto, né, contra essa PL. Né? E pouco se fala, a grande imprensa, a mídia comprada, a mídia que utiliza... que se beneficia dessas práticas também, né? Porque as grandes empresas, essas empresas transnacionais de cosméticos, são as grandes financiadoras dessas pesquisas, né? E a mídia se beneficia muito dessas propagandas, a mídia comprada. Então, eu acho que o interessante é fazer essa denúncia, dizer que é uma oportunidade de legitimar o que é ilegal, o que já acontece em vários territórios indígenas, que é a permanência de vários grupos e cientistas que já têm se beneficiado de grandes, do conhecimento ancestral, do conhecimento indígena, e que passa, nesse momento, né, a tentar legalizar e legitimar esse processo ilegal que acontece há séculos. É bom também deixar aqui que a PEC 215, essa proposta de emenda constitucional, fora essa retirada, né, dos territórios indígenas, causa também grandes conflitos. O Brasil inteiro hoje vive em conflitos onde vários grupos e povos indígenas têm sido massacrados. Existe um processo de matança, né, em andamento. Várias lideranças no ano passado, nesse ano, têm sido assassinadas barbaramente por fazendeiros no Brasil inteiro. Sobretudo no campo, né? Sobretudo no campo. Mato Grosso do Sul é uma das regiões em que mais acontece etnocídio. Né? Essas mortes bárbaras têm acontecido constantemente, fruto, né, inclusive dessa política neoliberal, conduzido inclusive pela recém-ministra da Agricultura, quando alega, né, que os índios saíram... Recém-ministra Cátia Abreu, não é? Isso, a Cátia Abreu. Ela diz que os indígenas que deixaram de viver nas florestas e agora passam a querer voltar para os seus territórios. Olha só, são alegações assim completamente fora de contexto, né? É o contrário, é a expulsão dos indígenas dos seus territórios tradicionais.
né, com mortes, com matanças de grupos inteiros, etnocídio, e é bom denunciar isso, que nesse momento os direitos indígenas, além de estarem sendo, né, confrontados e voltando para trás, ainda continua esse processo evolucionista de matança de vários grupos no Brasil inteiro. Emerson e Thiago, na verdade, né? As minorias têm enfrentado uma dura luta e com muitos avanços e conquistas nos últimos 20 anos, a partir da redemocratização do Brasil, né? E nos últimos 12, 15 anos, mais intensamente. Isso vale para... Isso não quer dizer que a situação seja ideal ou muito boa, há muito por conquistar e muita luta pela frente, mas houve avanços importantes na luta indígena, no movimento negro, né? Na questão do feminismo, na luta das mulheres e assim por diante, né? Na questão de gênero, os movimentos LGBTs. Enfim, nós temos um conjunto de lutas sociais no campo e na cidade, entre elas a questão indígena, que avançaram mais ou menos, mas avançaram bastante, consistentemente, embora muitas vezes sem consolidar essas conquistas que fizeram nos últimos anos. E agora, de alguns meses para cá, com, digamos, a polarização política no Brasil, com instabilidade econômica, com crise política e com a eleição majoritária, talvez do Congresso mais conservador do Brasil no período de redemocratização, a gente tem uma onda reacionária conservadora muito forte, né? Vocês acham que essa onda conservadora atinge as questões indígenas e o movimento indígena e as políticas indigenistas da mesma forma, com a mesma intensidade que tem atingido, e a gente tem visto com a questão da redução da maioridade penal, com a perseguição a LGBT, ao movimento LGBT e a retrocesso em relação às mulheres, né? A questão do aborto, do nascituro. Para o indigenismo, essa onda conservadora é uma ameaça tão intensa quanto para outros movimentos sociais no Brasil? Eu acho que apesar da capacidade de mobilização política dos povos indígenas, que é grande, eu acho que os povos indígenas têm demonstrado uma grande capacidade política, assim. Isso pode ser visto ano passado, quando, por força do movimento indígena, a PEC conseguiu-se o arquivamento da PEC 215, né? Ela está sendo desarquivada agora. Que ela foi agora desarquivada, é importante dizer. Eu acho que atinge de uma maneira um pouco mais cruel, né? Um pouco mais cruel. Se você pensar na questão dos povos indígenas fora da Amazônia, né, que estão vivendo a situação que o Emerson estava falando, de assassinatos, perseguições, vivendo em territórios minúsculos. Para você ter uma ideia, tem essas 698 terras indígenas no Brasil. Demarcadas. Né, demarcadas, em diversos estágios de reconhecimento, né. Um pouco mais da metade dessas terras fica na Amazônia. Só que são 422 terras indígenas na Amazônia Legal. Essas 422 terras, elas representam mais de 98% da área de terras indígenas existentes no Brasil. Dos 13% do território nacional. Dos 13% do território nacional, 98% desses 13% está na Amazônia. Fora da Amazônia, existe uma porção ínfima de terra para uma população indígena viver. No caso da população indígena, eu acho que tem muito claro no imaginário das pessoas que, bom, os povos indígenas vivem na Amazônia, vivem lá, vivem na floresta. Na alta floresta. Só que quase metade da população indígena do Brasil vive fora da Amazônia. Assim, falando em população indígena na área rural. 45% da população indígena do Brasil vive fora da Amazônia, né? Quer dizer, então hoje a gente tem aproximadamente 600 mil pessoas, 600 mil índios, né, vivendo no Brasil em terras indígenas ou em localidade rural esperando uma terra ou recuperar o seu território. Então, desses 600 mil, né, então a gente Os outros 200 mil estão espalhados pelas cidades. Os outros 200 mil é população urbana. Então, desses 600 mil, você tem
350 mil, 400 mil que vive na Amazônia e o restante vive no sul, vive no resto do país em terras minúsculas, né? Para você ter uma ideia, o Brasil tem 13 alguma coisa por cento de terras indígenas, né? Ocupado por terras indígenas. No sul do Brasil, se você juntar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tem uma população indígena bastante grande, considerável, né? Os territórios indígenas representam 0,2% de toda a área. Ou seja, também sul. há uma grande desproporção na distribuição das áreas indígenas, conforme as populações indígenas o que restou de população indígena, porque então tem essa invisibilidade. Essa invisibilidade da população indígena fora da Amazônia. Acho que para as pessoas terem uma ideia, se você pegar as 5 etnias mais numerosas do Brasil, 4 delas estão fora da Amazônia, né? Então, os índios estão aí, só que estão tentando lutar pelos seus territórios. Só que, como o Emerson falou, eles não estão sendo vistos. Isso não é veiculado, né? Isso não se dá atenção. Então, quer dizer, essa onda conservadora, ela atinge de maneira mais cruel por causa disso, por ter menos acesso à visibilidade, né? Talvez. Sim, por ser uma luta e uma população menos visível do que, inclusive, outros movimentos sociais. Eu quero ouvir o Emerson sobre isso, mas daqui a pouquinho, Emerson, depois do intervalo, a gente já volta.